Graça e paz, queridos. Amém? Amém? Que bom que vocês estão aí, glória a Deus. Vamos ler a Bíblia? 2 Samuel, capítulo 11. Nosso estudo de hoje vai trazer a história de Davi e Betseba, ou Batseba, como está em algumas traduções. Diz assim: no primeiro ano, na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Do terraço viu uma mulher que estava lavando. Era esta mulher muito formosa. Davi mandou tomar informações sobre ela. Disseram-lhe: não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então Davi enviou mensageiros para trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela. Ela já se tinha purificado da sua imundície. Então ela voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Pelo que Davi enviou esta mensagem a Joabe: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo Urias a ele, perguntou este como passava Joabe, como estava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias do palácio real, logo recebeu um presente da mesa do rei. Urias, porém, se deitou à porta do palácio real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então perguntou Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá estão em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao relento. Como poderia eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica ainda hoje aqui, e amanhã te despedirei. Assim Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. Mas à tarde Urias saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, não desceu à sua casa. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta: ponde Urias na frente da maior força da peleja, então retirai-os de trás dele para que seja ferido e morra. Tendo Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam os homens valentes. Saindo os homens da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, morreu também Urias o heteu. Então Joabe mandou dizer a Davi tudo o que acontecera na peleja. Deu ordem ao mensageiro: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso da peleja, caso o rei se encolerize e te diga: por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabias vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque de Jerubessete não lançou uma mulher sobre ele do muro uma pedra de moinho de que morreu em Tebes? Por que vos chegaste ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias o heteu. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe mandara dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram contra nós ao campo, mas nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isso mal aos teus olhos? A espada tanto devora este como aquele.
redobra o ataque contra a cidade e derrota. Anima-o tu assim. Ouvindo a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a recolheu em sua casa, e ela lhe foi por mulher e lhe deu um filho. Mas o que Davi fizera desagradou ao Senhor. Amém, queridos? Obrigado, Pai, bendito é teu nome. Acabamos de ler um trecho da tua palavra e agora pedimos a ajuda do teu Espírito Santo para nós tirarmos lições deste texto para a nossa vida. Obrigado mais uma vez, somos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, irmãos, o capítulo 11 traz este assunto único, que é Davi e Betseba. Na verdade, irmãos, é uma história triste. Me ajuda aí, carro. Não vai passar não, pelo que eu estou vendo com o meu negócio aqui. Vê se ele está colocado direito aí. Pronto, aqui já consegui. O que acontece, irmãos? Essa história é uma história, eu não sei qual o seu pensamento, mas o que você me diz desse texto? Esse texto aí, né, acontece algo trágico. Trágico mesmo. Então, quando eu estudei agora, né, pela última vez, para poder trazer para nós esses 2 slides que a gente coloca ali, eu fiquei abismado, porque como pode um homem como Davi, um rei abençoado por Deus, fazer o que ele fez neste capítulo? Eu não sei se vocês notaram, mas o que ele fez é muito sério mesmo, tá? Então este capítulo, irmãos, registra o que acontece quando se tira os olhos de Deus. Eu já começo com essa frase ali, para os irmãos terem uma noção do que acontece quando a gente tira os olhos de Deus. Se eu tirar os olhos de Deus, se você tirar os olhos de Deus, é isso que a gente vai fazer. Não importa quão santo, não importa quão abençoado você seja, tirou os olhos de Deus, irmãos, vai fazer muita besteira. É o que Davi fez nesse capítulo aqui, tá? Obrigado, irmãos. É muita coisa ao mesmo tempo. Eu estive notando aqui, irmãos, que não tem como justificar a atitude dele. Tem atitudes que você consegue ali na Bíblia mesmo arrancar um motivo ou outro, né? Tamar, por exemplo, o caso de Tamar, você começa a pensar umas coisas por aí, né? Depois que Noé embebedou lá, depois que ele plantou a primeira vinha, né? Fez sua primeira colheita de vinha, você vai juntando assim as coisas, você consegue ver um fundo de o porquê que as pessoas fizeram aquilo naquele momento. Mas eu não consegui, eu li, eu reli, eu busquei, eu pesquisei. Não tem como justificar o que Davi fez aqui neste momento. Não tem como justificar, mas tem como explicar. E é o que nós vamos tentar fazer hoje. Ao ler a Bíblia, você tem que buscar sentido para a tua vida a partir daquilo que lê. Então eu começo dizendo, esse capítulo registra o que acontece quando se tira os olhos de Deus. É um conjunto de coisas que Davi fez ali, que não agradavam ao Senhor, e não tem outro caminho, irmãos. Quando você começa a fazer uma coisa que não agrada a Deus, e você se arrepende daquilo, sua vida toma uma direção. Mas quando você faz uma coisa que não agrada a Deus, e depois você faz outra, seu caminho torna-se só numa direção, e você vai colher aquilo que plantou, porque não houve arrependimento. Davi se arrepende do ato que ele fez, mas eu vou dizer para você, ele se arrependeu a tempo da sua própria salvação. Mas ele não se arrependeu a tempo de fazer uma tragédia, de cometer uma tragédia. A tragédia que está relatada nesse capítulo 11. Porque o arrependimento ele é muito importante. Mas o arrependimento ele só existe depois de um fato consumado. Não é assim? A gente arrepende depois que fez algo. Ninguém arrepende antes de fazer. Nunca vi ninguém artista, né, o bastante para se arrepender de algo antes de fazer. Não, você só arrepende depois que você fez, né? Você pode se arrepender de ter pensado em fazer. Mas agora a gente só arrepende de algo depois que faz. Então Davi se arrepende lá na frente. E isso faz com que a gente alivia nosso coração, sabendo que Davi tomou o posicionamento de se arrepender. E de fato ele arrependeu de coração. Mas ele aqui fez um conjunto de coisas erradas. E o mais incrível, um dia eu falei nessa igreja aqui, que Deus quando nos orienta, eu comparo muito com o semáforo. É a luzinha verde, né, a amarela e a vermelha. Davi teve todas essas chances nesse capítulo, porque ele era um homem que tinha intimidade com Deus, ele era um rei diferente, então ele tinha intimidade com Deus. Ele teve tempo, irmãos, de agir errado, corrigir, mas ele agiu errado, mais errado, e o que eu vejo aqui é que chega num ponto que você está todo enrolado,
E mesmo depois de todo enrolado, Davi ainda tentou consertar, mas do jeito dele. Não é consertar. Davi, na verdade, tentou abafar o erro que ele cometeu. Em momento algum, Davi quis consertar. Ele quis abafar, né? Ele cometeu um conjunto de erros que culminou num adultério. E aí a mulher engravida. E ele, para resolver, manda matar o marido da mulher. Ele matou o marido da mulher. Se você for notar bem diante de Deus, Deus sabe, né? Quem é que fez, quem não fez. Ali está na cara que quem matou aquele homem foi Davi. Davi não pegou a espada, mas deu ordem para que colocasse Urias no lugar mais apertado, mais perigoso da guerra, e ainda orientou. Quando Davi estivesse lá, ou melhor, quando Urias estivesse lá na frente da batalha, era para os valentes se retirar e deixar ele sozinho. Ele deve ter moído Davi naquele lugar ali, naquele local. Desculpa, deve ter moído Urias naquele lugar. Então, é um conjunto de erros, irmãos, e eu tiro as lições para nós. A primeira delas é, esse capítulo registra o que acontece quando a gente tira os olhos de Deus. E eu vou ser sincero com vocês, irmãos, não nesse nível de Davi, mas eu conheço muita gente que tira os olhos de Deus e cai nessas maldades aí que você viu. Morreu um homem inocente, tá? Uma mulher engravida inocentemente, uma mulher perde o filho inocentemente, porque ela vai perder o filho lá na frente. Tudo isso por causa de uma outra pessoa, que nesse caso era Davi, que resolveu cometer esse conjunto de erros, né, por conta própria e por causa de um desejo totalmente carnal. Então não tira os olhos de Deus não, amém? Não tira, porque se você tirar, você vai fazer besteira. Se eu tirar, eu vou fazer besteira, tá? A regra é essa, não tira os olhos de Deus. Possa estar passando a dificuldade que você tiver, não tira. Se você tirar, você vai cair num rolo, é um rolinho aqui, outro ali, outro ali, outro ali, depois você se enrola todo e não tem saída, tá, irmãos? Não tem saída. Bem, era tempo de guerra. Esse tempo de guerra está muito claro aqui, porque no versículo 1 registra que na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra. Por que primavera? Primavera porque ninguém na época da Bíblia saía para a guerra em outro tempo que não fosse esse a primavera. Por quê? Tempo chuvoso era trágico uma guerra, porque a guerra naquela época era cavalo, lança, carruagem, então o camarada tinha que ir no combate, homem a homem, e o mais distante que eles conseguiam jogar era uma flecha ou jogar com a funda, né? Jogar uma pedra. Então, eles não podiam estar muito longe um do outro. Era homem a homem, era a pé, ou então montaria com carruagem e tal de guerra, carros de guerra. Então, a guerra tinha que ter um tempo bom. Primavera era a época da guerra, por isso que está registrado isso aqui para nós, um fato histórico. Na época de chuva eles não iam, e nem no inverno eles iam, porque era trágico uma guerra no inverno, né? Você morreria de frio, morreria de escassez, dificuldade de locomoção, mesma coisa na época da chuva. Então, a época de primavera está escrito aqui, era a época em que os reis saem à guerra, e registra para nós muito bem que é a primavera, tá? Agora, fala também que Davi não foi para a guerra. Primeiro você vê, irmão, como é que o tentador tenta a gente. Davi era um homem de guerra, e lá atrás no estudo eu disse para vocês que Davi tinha o dom para a guerra, por isso que Deus falou, você não vai construir uma casa para mim, um tempo que você tem, né? Sua mão é suja de sangue. Não é que Davi era um matador em série. Ele era um guerreiro, e Deus o usou como guerreiro e o capacitou para a guerra. Então ele tinha o dom de Deus para a guerra. E aqui o exército de Israel inteiro vai para a guerra, e a Bíblia diz que Davi ficou em Jerusalém. Primeiro erro, irmão, o camarada comete, ele tem um dom e tem um chamado, e ele fica em Jerusalém, fica em casa. Se você tem um dom que Deus te deu, não fique em casa, você vai pecar. Primeira lição que eu tiro, tá vendo? Está aqui dizendo que os reis saíram para guerrear, né? E enviou Davi e Joabe, os seus servos com ele, e todo Israel foi, e destruíram os filhos de Amon, sitiaram Rabá, e a Bíblia diz assim, no versículo 1, a última parte, mas Davi ficou em Jerusalém. Um homem que tinha o dom para a guerra, Deus o chamou para a guerra, Deus o capacitou, ele vencia, desde o Golias, que ele venceu sozinho, todas as guerras Davi era abençoado e vencia, era um homem com dom para guerrear. O camarada não vai para a guerra, está caçando encrenca. Quando você tem um dom de Deus, meu camarada, e na hora do culto você fica em casa, você está caçando encrenca. Viu que lição maravilhosa?
Só isso aqui dá para a gente conversar muito. As pessoas não entendem isso. Hoje ir à igreja, hoje cultuar a Deus, congregar, fazer parte de uma igreja, fazer parte de um grupo, para as pessoas é ruim, elas preferem ficar em casa na frente do celular, na internet, praticando seus esportes, praticando sei lá o quê, mas elas não sabem que isso significaria o mesmo que Davi fez. Era tempo de guerra, ele era um guerreiro e ele ficou em Jerusalém. Se ele tivesse ido para a guerra, não ia acontecer o versículo 2, que diz que de tarde ele passeava pelo terraço da sua casa, da sua mansão, e aí ele vê uma linda mulher nua, mulher se lavando, e aí ele vai deitar com essa mulher. Ele é rei, ele pode, ele manda. Veja o versículo 2. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Presta atenção, numa tarde, eu separei aquela palavra tarde ali, coloquei um asteriscozinho ali para a gente pensar. Eu não sei se vocês notaram, tarde é um momento do dia que não é nem claro e nem escuro. Tarde é tarde é diferença. A tarde é diferente dos outros tempos, porque durante a manhã é claro, durante a noite é escuro, mas a tarde, irmão, é meio termo. E para quem viaja, como eu gosto de viajar dirigindo o carro, eu saio às vezes 5, 4 da manhã, e vou dormir às 19 horas, mais ou menos, eu vou parar, aliás, às 19 horas em alguma cidade para dormir, tem um horário do dia que é exatamente este tarde, e mais para o fim da tarde. É incrível, irmãos, nada de luz artificial funciona. Você pode pôr farol, não sei se vocês já notaram isso, quem dirigiu esse horário. É um horário estranho. Você acende o farol, ele não melhora. Você apaga o farol, ele não melhora. Nem a luz do farol, nem a luz dos postes que quando tem, te ajuda. É um momento que é tardezinha mesmo. Não é claro e nem escuro. É um meio termo que complica a gente quando a gente está dirigindo. Pare e pense, irmãos. Não é noite, nem é dia. Não é escuro, nem é claro. Era o momento que Davi estava passeando. Outra palavra que eu morro de medo dela. Estou falando isso aqui para vocês e nunca falei isso para ninguém, acho que nem a Ana Silva ouviu. Eu morro de medo da palavra passear. Desde quando eu li isso aqui, aos meus 18 anos, que Davi estava passeando. Eu tenho medo de passeio. Eu não gosto de passear. Nunca gostei. Eu gosto de fazer uma viagem com um compromisso. Mas pegar minha muamba, minha mala e falar, vou passear, eu morro de medo. Porque o texto aqui no original é passear, na minha Bíblia está passear. Você passeia, sabe o quê? Quando você não tem nada de compromisso de trabalho para fazer, você quer. Essa ideia que eles têm, eu quero esfriar a cabeça, eu tenho medo, porque era isso que Davi estava fazendo. Eu tenho medo da palavra passear, eu odeio por medo, porque eu sei que quando a gente passeia, o inimigo tirou proveito de Davi. E lembra lá também que é texto do Novo Testamento que Jesus explicou, quando o espírito imundo sai do homem, o que o espírito imundo vai fazer por lugares áridos? A palavra é a mesma, passear. Então eu entendi, passeio, esse trem não é de Deus não. Dá uma estudada bem na palavra, você vai ver. Eu sempre tive medo de passeio, eu morro de medo. Então eu nunca quero ir para lugar nenhum para esfriar minha cabeça, sem compromisso com o trabalho. E eu já vi gente dessa igreja que resolveu passear um dia e depois essa pessoa foi humilde para me contar e falou, pastor, foi o pior momento da minha vida, eu nunca devia. E foi com outros irmãos da igreja. Ferveram no samba, ferveram na bebida e ele falou, o que eu estou fazendo aqui? Ainda bem que essa pessoa foi humilde de compartilhar. Então, querido, quero que você preste bem atenção. Mente desocupada é a oficina do diabo. Nunca Deus vai me deixar estressar com o meu trabalho, com a minha igreja, com minha devoção, com a minha vida com Ele, ao ponto de eu precisar de um tempo para descansar e para passear. Não. Ou Deus é Deus, ou então Ele não é. Ou Ele me revigora ou não revigora. Sabe por que a gente cansa? A gente cansa porque a gente não descansa no Senhor, não confia nele, não relaxa, e aí a gente morre. A não ser que você é escravo de alguma empresa e trabalha lá 20 horas por dia, e mais 20, mais 20. Porque eu cheguei a trabalhar durante 7 anos, eu cheguei a trabalhar eu trabalhava umas 15, 20 horas. Eu trabalhava o meu horário no trabalho, e depois trabalhava até 2 da manhã. E eu tinha que acordar 6 horas para estar 9 no meu trabalho. Eu cruzava o estado, eu morava num estado e trabalhava no outro.
pegava 2 trem, um ônibus e andava 30 minutos a pé todo dia. E você pensa que eu estressei? Não. E a Helena Silva lembra, era nós que era o primeiro a chegar na igreja, e lá meu pastor, eu já falei isso para vocês, só para vocês verem, irmãos, que é muito corpo mole, muita preguiça, essa pessoal que estressa à toa aí. Na verdade, nosso culto lá começava a que horas, Ana Silva? Eu não lembro. Hein? 6h30. E não pensa que terminava antes de 10, não terminava não. E eu estava lá agarrado, satisfeito, alegre. Trabalhei 7 anos, você acha que lá nos Estados Unidos tem férias? Nos Estados Unidos tem férias não. Essas férias remuneradas que a gente tem aqui, o brasileiro pega 30 dias, né? Costuma combinar com folga para pegar 35, 40, não é? Que nada, lá é o seguinte, você trabalha até morrer. Se você quiser férias, você trabalha para ter direito a ela. Então você paga as horas e depois ele te dá uma semaninha de folga, dá porque você comprou ela. Você paga, trabalhou antes para depois folgar. 2, 3 trabalhos. Então, querido, eu não entendo, até hoje não entrou no meu coração esse estresse, essa coisa, porque Deus revigora, Deus restaura, Deus renova. Israel não caminhou no deserto, irmãos, todos aqueles anos sem nenhum conforto, e Israel não foi abençoado pela presença de Deus. Isso é só para te fazer pensar que quem crê no refrigério, no refúgio do Senhor, ele não vai cansar nunca, não se cansa nem se fatiga. Amém, queridos? Isso é fé. Eu tenho isso para mim e trago para você. Então, queridos, eu tenho medo muito grande desta palavra, e eu tenho muito medo de dizer um dia, eu vou passear, eu quero me desligar de tudo, não quero me desligar, eu quero sempre estar ligado, sempre servindo a Deus. Eu já saí daqui muito cansado, há uns 2 anos atrás, fui para lá para a casa da Daniela, por exemplo, e cheguei lá naquela época de muito suicídio. As igrejas começaram a pedir, não, nós queremos que você dê uma palestra para nós. Aí eu dou uma palestra, não, só quer que o senhor repete sábado que vem. Aí vem a outra, e eu pensei assim, que deu descanso, que eu falei que ia descansar. Não, e voltei revigorado do mesmo jeito, ou melhor ainda. Então, querido, a gente precisa corrigir umas coisas que o diabo tem tirado proveito. Tanto que é duvidoso o nosso cansaço, por que a gente não descansa exatamente daquilo que nos cansa? Presta atenção, por que a gente não descansa daquilo que nos cansa? Que é, na verdade, o distanciamento de Deus, irmãos, da fé, da oração, a oração que renova. Vou dar um exemplo pessoal meu. No dia aqueles anos que a minha mãe sofreu antes de morrer, todo mundo faz 3 hemodiálises, já fazia 4, e eu agarrado lá com ela, fazendo o meu compromisso de filho com ela, levando, e na época eu tinha que levava a Nascil para trabalhar, buscava um, buscava outro, encaixava o tempo e vinha para a igreja, tranquilo. Quando eu não estava aguentando mais, que eu orei, falei, Deus, eu vou dar um trem, eu vou ficar doido, eu vou morrer. Eu pensei assim, Deus vai levar minha mãe. Muito pelo contrário, quer dizer, me revigorou a força. Naquele dia, mais uma vez eu pude ver que a gente cansa porque a gente não busca descanso no Senhor. A gente quer resolver o problema. A gente toma remédio para dormir, a gente toma recalmante, a gente, enfim, vai pescar, não é? Quem aqui volta descansado de uma pescaria? Você não volta nada, você volta mais cansado e não volta sem peixe ainda, né, Ninja? Né? Volta sem peixe. Ninja fez um drama aí, foi pescar mais um marlon, mas não sei quem lá, nem lembro quem. Pegaram peixe, pegaram nada, volta mais cansado. Querido, só para você ter uma noçãozinha, tá? Mas eu estou brincando aqui, porque o Ninja não foi para descansar, né, Ninja? Ninja foi para divertir, né? Então, só para vocês verem, irmãos, que eu estou te falando isso porque isso faz parte da minha vida pessoal, o meu medo. Quando eu digo medo, irmãos, vocês entenderam, né? Espiritualmente existe no reino espiritual demônios que tiram proveito de nós quando a gente fala, estou cansado, não quero saber de nada. Estou cansado, eu quero descansar. Mesmo você, meu irmão, que trabalha muito, porque eu estou te dizendo a minha vida como é que era. E naquela época ainda tinha Daniela novinha, depois tinha a Raquel doente, e o trabalho muito pesado, e era longe, era neve, era muito calor, era muita coisa. E eu estava lá agarrado, servindo Deus, servindo nas igrejas onde eu tive, e sempre muito cobrado. As igrejas lá cobram sem dó, lá não é igual aqui que a gente é bonzinho, igual eu sou. É muito cobrado mesmo, é terno, é gravata, não pode ter barba, não pode... Você pensa que eu poderia estar assim? De forma alguma. Então, era assim, e eu nunca me estressei, nunca cansei. E eu sempre tive medo de me sentir um dia cansado e querer passear. Tenho medo dos passeios. Como eu disse do bendito aqui da igreja, foi passear, depois ele falou comigo, pastor, pior coisa que eu fiz na minha vida, eu estava no inferno, lembrando que os irmãos estavam aqui na igreja, passando a virada de ano, louvando a Deus, e eu no inferno.
Tá vendo? Então assim a gente tem que tomar esse cuidado. Davi era de tarde, não era noite nem dia, um momento escuro, um momento perigoso, vamos chamar assim. E Davi se encontrava passeando no terraço da sua casa. Foi aí então que ele viu uma mulher, que a Bíblia vai dizer muito formosa, que essa mulher estava se lavando, e ele olhou para ela, e aí rapidamente ele mandou tomar informações sobre ela, e aí a informação que chega para ele é que a mulher era casada. A informação veio bem. Se chegasse e falasse assim, aquela mulher que o senhor está vendo ali, ela é Betseba, filha de Eliã. Tudo bem, não falou que ela era casada. Só que o verso 3 diz que eles disseram, esta é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Existe uma linha de estudantes da Bíblia que tentam dizer que Davi não pecou por ter deitado com ela, porque ele era rei, mas nem ao rei era permitido pegar uma mulher casada. Ele podia pegar uma viúva, ele podia pegar uma virgem, sem problema nenhum, uma mulher que não foi mulher de ninguém, uma moça, mas agora uma mulher casada não podia. Davi cometeu pelo menos 3 pecados contra a lei de Deus, a Torá. Eu não sei se eu coloquei ali, pelo menos 3 pecados. Davi cobiçou a mulher do próximo, Davi adulterou, porque ele pegou a mulher do próximo e teve relação com ela, e o terceiro, vamos ver quem sabe o que ele fez. Ele matou. Tudo isso está na Torá, no livro da lei. Em Êxodo 20 você vai encontrar Deus falar, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo. Pelo menos 3 pecados, irmãos, que não tem rabino nenhum no mundo, não tem entendido nenhum no mundo, que vai dizer que Davi não cometeu esses pecados. Porque se aqui não tivesse, eu repito, se no versículo 4 não tivesse escrito que ela era Betseba, aliás, versículo 3, não tivesse escrito que ela era Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, eu também não veria nenhum pecado, porque ele era um rei, e não se pode olhar o sistema político da época em Israel, comparando com o nosso sistema político de hoje, onde o presidente, onde um rei não pode fazer isso. No sistema político de Israel da época, ele era o rei, ele era a autoridade máxima, e ele podia olhar uma mulher, desejá-la e pedir ela para ele em casamento, ela viria, e era honra. Na verdade era honra para a mulher, quando o rei chegava e falava que eu quero aquela para ser uma das minhas mulheres. Era honra, teria uma honra ali, e o nome do Senhor Deus seria glorificado na vida dela, se o versículo 3 não dissesse que ela era mulher de Urias. Então eles tentam abafar e tirar essa parte, não tem como. Ele cometeu crimes terríveis e pecados terríveis contra a lei de Deus. E aí a gente sabe que não adianta, quando você comete pecados contra Deus, Deus não está do teu lado nem ao teu favor. Não tem caminho, não tem outro caminho quando a gente comete pecado contra a lei de Deus, se a gente não buscar o arrependimento genuíno, o perdão de Deus, e a gente largar aquele pecado, porque Deus não se deixa enganar. Amém, queridos? Então era de tarde, ele passeava, ele comete essa besteira. Só que também nesse estudo da Bíblia, Deus me fez lembrar de uma coisa, desse capítulo, que era exatamente esse o ponto fraco de Davi, gente. Vocês lembram como é que Davi era mulherengo? Eu sei que é pesado a gente falar que Davi era mulherengo, porque a gente só vê Davi como o salmista, o grande rei, o homem segundo o coração de Deus. Mas mostra para nós a Bíblia não esconde, também os pontos fracos dos homens, os erros dos homens, né? Enfim, é igual Sansão. Sansão era um homem nazireu, era um homem cheio de força, que Deus dava para ele força física. Sansão tinha muito músculo e pouco miolo. Eu já falei isso aqui, era um homem, é o autêntico homem moderno. Nem vou tirar do vídeo, que vejam. É o autêntico homem moderno. Tem muito músculo e pouco miolo. Faz besteira doidado, mas todo mundo olha, opa, é bonitão, é forte, o camarada não tem miolo. É autêntico homem da modernidade. Mas, no entanto, ele tinha o Espírito Santo de Deus que descia sobre ele e dava ele aquela força descomunal. Mas aquele camarada é outro, que também foi fraco, né? Foi fraco. Enquanto ele escondia o segredo dele, tanto que tem uma pegadinha aí que fala assim, quem é o homem na Bíblia que enquanto ele mentiu, o Espírito Santo de Deus estava com ele. Quando ele falou a verdade, o Espírito Santo dele largou ele. É o Sansão. Enquanto Sansão enganava, onde é que está a sua força? Ah, está aqui, está ali, assim me amarrar com tantas cordas, você lembra? Enquanto ele mentia sobre o segredo da força dele, o Espírito Santo estava com ele. Mas quem falou a verdade,
Não, está no cabelo, ele não aguentou mais aquela mulher enchendo o saco, ele falou, o que aconteceu? O Espírito Santo saiu. É uma coisa complexa. Eu gosto de estudar essas coisas e pensar para a gente crescer e ver até que ponto, né, a gente conhece Deus e compreende Deus. Irmão, você lembra disso, né, irmão? Quando ele enganava e não falava onde estava a força, Deus estava com ele. Na hora que ele falou a verdade, ele se danou. Ou seja, não era para ele falar, né? Por que ele naquele tempo não era para falar? Isso é coisa para a gente estudar, para a gente pensar, né? Igualzinho também as parteiras do Egito. Lembra as parteiras do Egito? Foram abençoadas porque falaram mentira. E aqui nós estudamos sobre isso. Lembra lá o motivo que Deus abençoou elas? Porque elas mentiam? Eu falei para vocês, porque naquele momento elas na verdade mentiram para os homens, mas elas não mentiram para Deus. Ao mentir para os homens, elas mantiveram a verdade que Deus queria para um plano dele, de guardar e salvar Moisés, para que Moisés fosse o libertador de Israel. É muito complicado e tem pouco tempo, mas quem veio no estudo lembra lá que eu falei sobre isso, tá? A mentira delas foi para os homens, mas na verdade elas fizeram o que Deus queria, que era tirar os meninos da barriga, fazer o parto que aqueles meninos deveriam nascer. Então havia um plano maior de Deus envolvido e nós só conseguimos ver aquele momento em que elas mentiram. Porque as mulheres de Israel são muito fortes e quando a gente chega já nasceu. Não era assim. Elas estavam ocultando mesmo um ponto que elas faziam o parto, mas elas protegiam. É complicado, mas é para outro tempo, tá? Bem, então eu deixo para você aqui que mulheres eram o ponto fraco de Davi. Eu sempre falei para os irmãos que o inimigo das nossas almas, o diabo, Satanás, nos conhece e sabe qual é o nosso ponto fraco. Sempre diz para vocês que o diabo vai nos tentar naquilo que nós somos fracos. Naquilo que você é forte, ele não vai nem tentar, que ele vai perder. E ele conhece seu ponto fraco, porque o inimigo das nossas almas, o diabo, Satanás, ele é um espírito. Então ele sabe das coisas que muitos de nós, nem nós mesmos sabemos sobre nós. Por isso que é importante a gente conhecer Deus e nos conhecer, para você saber seu ponto fraco. Quando você sabe o seu ponto fraco, Deus te fortalece. Por isso que Paulo escreveu, que quando ele era fraco, ele era forte. Tipo, onde eu sei que eu sou fraco, eu dependo só de Deus, eu sou forte. Agora, quando você acha que você é forte, você cai, você tomba. Esse era o ponto fraco. Se você olhar lá no capítulo 3, eu coloquei ali para você, capítulo 3, do versículo 2 para frente, vai mostrar aqui as 6 mulheres que Davi tinha. Ainoã, Abigail, Maaca, Agite, aliás, 6 não 5, e a Eglá. Aliás, Abital, 6, exatamente 6, ó. Só no capítulo 3, versículo 2 ao 5, vai mostrar que ele teve filhos com Ainoã, com Abigail, com Maaca, com Agite, Abital e Eglá. Ele teve 6 mulheres aqui nesse tempo da palavra de Deus aqui, esse pouco tempo que ele viveu nessa região aqui de Hebrom, tá? E aí o capítulo 5 vai mostrar para nós que além dessas 6, o capítulo 5, versículo 13, vai dizer assim, que ele tomou mais mulheres, olha para você ver, 5,13, tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que vieram de Hebrom, nasceram para ele ainda uma reca de filhos, aí não fala nem quantas. Então ele tinha 6 em Hebrom, e depois que ele veio de Hebrom a Jerusalém, ele tomou mais um punhado de mulher, mas aqui não fala quantas. Então eu falei para vocês que Davi tinha esta queda para a mulher, e eu mostrei para você naquele tempo também, que Deus já havia dito que o rei, em Levítico, Deus avisou que o rei não devia ter muitas mulheres, para que ele não fosse tentado a pecar, a servir as idolatrias das nações com as mulheres que ele se envolvia. Lembra disso? Então, quer dizer, irmãos, o santo homem de Deus, Davi, tinha uma fraqueza. E o diabo, irmão, sabe da tua fraqueza, sabe da minha fraqueza, e no momento certo ele dá o bote. Então a melhor coisa é a gente fazer o que José fez no Egito, quando a mulher do patrão dele tirou a roupa, agarrou ele e chamou ele para deitar na cama. O que José fez? O que ele fez quando a mulher do patrão arrancou a roupa para ele, falou, vem cá, o seu patrão está longe, vem cá, vamos dormir nós dois? O que ele fez? Ele fugiu, ele correu. O homem forte é aquele que foge e corre. O homem fraco é o que fica. Viu a complexidade da palavra de Deus, a sabedoria?
de Deus, a sabedoria do Espírito Santo de Deus para nós, como é que ela nos ensina, é isso que Deus está fazendo agora, que o homem forte é o que foge, o homem fraco é o que fica. Por quê? Porque ele não vai suportar. Veja essa sabedoria de Deus, irmão. Por isso que Paulo falou, quando ele era fraco, aí ele era forte. É isso, quando você descobre isso aí, acabou, não tem pecado que te derruba. Por isso que eu falei para vocês, não é atrevimento, não é ousadia, não é nada, é conhecimento de Deus através da Bíblia. Por isso que eu disse para vocês que não concordo com o crente que vive caindo e levantando, porque ele ainda não conheceu Deus. Deus te mostra como não cair. Sabe como a gente não cai? Quando a gente reconhece que não é nada, que é pó, que é fraco, que é pecador, que não aguenta, e começa a pegar e não cutucar o diabo com a vara curta, como diz aí, e ficar dando sopa aí em lugares que você não pode, com pessoas, com circunstâncias, com momentos. Temos que aprender a fugir. E eu chego a colocar ali, se eu não estiver enganado, fugir de toda aparência do mal. Ou melhor, eu coloco não deis lugar ao diabo. A gente não pode, querido, tem que fugir, tem que saber a hora exata de fugir. Eu posso ficar, eu posso permanecer, mas eu tenho que saber, agora é hora de fugir. José fugiu na hora certa. Quando parecia que José estava perdido, era o fim da carreira, era o fim do ministério, era o fim da vida de José naquele cárcere, aí era o começo da vida de José, porque foi daquele cárcere que ele saiu e ele virou governador do Egito, o homem mais poderoso, o estrangeiro mais poderoso no Egito, depois do rei, o faraó. Está vendo, querido? Quando você pensa que é o fim, você está perdido, você está humilhado, você está envergonhado, agora eu fugi mesmo, agora eu estou preso, eu estou condenado por um crime que eu não cometi, você pensa que está acabado, aí é que é o teu começo. Não é nessa pregação, irmão, neopentecostal aí, para te animar, para fazer você gritar e pular. É a realidade que eu estou trazendo à luz da palavra de Deus, como funciona no reino espiritual. O homem forte foge, a mulher forte foge, ela não fica, porque ela sabe que não é para ela, é espiritual. O que José estava vendo, na verdade, não era a mulher do patrão. José estava vendo demônio. Claro que se eu estou falando para um homem santo, uma mulher santa, vai olhar e vai pensar, peraí, isso não é a mulher do meu patrão que está me cantando, não. Isso é demônio. E contra esse demônio eu não posso, deixa eu fugir. É isso que José fez. Agora nós não, nós temos uma onda, o neopentecostalista tem uma onda, no momento daquele levantava a mão, para trás de mim, Satanás, ia para a cama com ela, adulterava e depois ia escolher as consequências. Está vendo, querida, a diferença? Esse neopentecostalismo falso, hipócrita, que te diz que você tem certos poderes que você não tem, isso é Bíblia para mim, querido, isso é Bíblia mesmo, Bíblia pé no chão, igual eu gosto de usar o termo, eu gosto de usar a Bíblia pé no chão, crente pé no chão. Ou seja, essa pessoa que sabe que está lidando com seres espirituais. Quando Deus quer que eu vença demônio, irmãos, Ele vai vencer aquilo muito tranquilo. Mas a gente tem que saber que não é como as pessoas desenham e mostram por aí. Amém, queridos? Ah, pastor, você está enganado, eu sou muito santo, eu nunca fiz isso. Mas prepara, o teu dia vai chegar. Porque a Bíblia mostra para nós. O que a Bíblia quer dizer na história de Jó? O que a Bíblia quer dizer nesse momento aqui que nós estamos mostrando, e lá na frente, quando Jesus vai falar que o Espírito passeia por lugares áridos e depois ele volta. A Bíblia está dizendo só uma coisa, que com Deus, irmãos, a gente tem que ser Deus 100% do nosso tempo. Seja você tempo integral, como o pastor Edgar na obra, ou seja você uma pessoa que trabalha empregado, porque eu disse que eu trabalhava empregado 14 horas por dia, e eu não tinha tempo para passear, não tinha tempo para pensar em mais nada, senão obra de Deus, senão as coisas de Deus. O que Deus está mostrando para nós é tempo integral na obra de Deus. Como eu vou fazer tempo integral na obra de Deus? Trabalhando e adorando a Deus, dirigindo e adorando a Deus, cozinhando e adorando a Deus, costurando e adorando a Deus, varrendo o terreiro, varrendo a casa, enfim, estudando. Não deixe de te ocupar com o Senhor, não dê tempo para descanso nem para passeio, porque o inimigo só precisa de uma pequenininha brecha para fazer o estrago igual ele fez, não só com Davi. O estrago que Davi pegou aqui persegue Israel até os dias de hoje, porque ele mandou matar Urias, a espada nunca mais saiu da casa de Davi, nunca mais saiu de Israel até hoje. 2021 ano nosso, e de Israel é 5.800, sei quanto lá, ou quase isso. Então, queridos, não brinquemos, porque o que a Bíblia diz para nós é isso, você não pode ter tempo para mais nada. Tanto que
eu esteve até comentando isso ontem com a Alzita, e comento com a Ana Silvia, o Brasil está se descobrindo um pequeno Israel. Porque quem colonizou o Brasil, igual eu disse para vocês, os portugueses que vieram, a cada 4, 3 era judeu, fugindo da Inquisição. Então, na verdade, a maioria de nós tem sangue judeu. A maioria de nós, se pagar um exame de DNA, vai dar, a maioria das dos brasileiros, vai dar ali uma porcentagem, nem que seja a mínima, do sangue judeu. Se a gente fizer, a gente vai ter uns mais, outros menos, é claro. Então, é uma regra, os exames estão mostrando. E eu falei, conversando com eles, falei, o que vai acontecer é que daqui a uns anos, o judaísmo no Brasil vai ficar muito forte. Por que vai ficar muito forte? Porque essa turma está descobrindo que é judeu e muitos vão querer se voltar para a fé judaica. Não vai querer voltar para Israel, porque nunca foi lá, não sabe a língua nem nada, mas vai querer voltar para o judaísmo. Então nossas igrejas vão perder muito da característica que tem e vai ter característica do judaísmo. Estão entendendo, irmãos? Isso aqui daqui 10, 15, 20 anos, dependendo de quantas pessoas descobrirem que é judeu. O que vai acontecer, irmãos? Nós vamos conhecer melhor o judaísmo. E sabe o que o judaísmo prega e ensina até hoje, uns mais, outros menos? É exatamente, a gente não pode ter tempo para mais nada a não ser trabalho, estudos, família e Deus. A vida em casa do judeu não dá tempo para ele pegar em celular. Até hoje. Tanto que eu estava falando lá, vai ser complicado quando o brasileiro descobrir que ele é judeu e querer voltar, porque é muito difícil. Eu estou escutando os rabinos ensinando, e os rabinos estão ensinando isso, estão falando o quanto vai ser difícil para os judeus brasileiros voltarem para o judaísmo. Por quê? Porque é uma vida de muita regra. Irmãos, no termo de comida, por exemplo, o judeu não come qualquer comida. Oração, o judeu tem oração para quase tudo. O judeu vai vai comer uma comida, ele tem uma oração. E não é oração igual eu faço, igual lá em casa a gente faz, não. Sabe como é que a gente ora na hora da comida lá em casa? Quando as meninas eram pequenininhas, a gente sentava, né? Mandava elas orarem para elas aprenderem. A gente ora enquanto faz. A Nasceu faz a oração dela, e eu já vou comendo, orando, e nós comemos, nunca passamos mal com comida, porque a gente ora e abençoa no restaurante, onde vai. Só que você acha que o judeu faz isso? Não. O judeu, na hora de comer, ele para e literalmente ora. Postura de oração. O brasileiro vai conseguir fazer um trem desse? Bem, até aí você vai falar, não, pastor, é tranquilo. Não, o judeu, quando ele vai ler a Bíblia, ele tem um ritual, ele beija a Bíblia. Se nós ia beijar, sabe que nós ia conseguir beijar? Hein? O judeu tem um pequeno, tipo isso aqui, um pouco maior, chama mezuzá. Não sei se você sabe o que é o mezuzá. Mezuzá é uma caixinha maior do que isso um pouco. Dentro dela tem escrito o texto da Bíblia, como aquele: ouça Israel, o Senhor Deus é o único Deus. E por aí vai alguns textos. Escrito à mão por um rabino, dentro de uma caixinha dessa, deve ser pregado na porta do judeu, na casa do judeu, na entrada. Ele fica inclinado assim, ó. E toda vez que o judeu entra lá, o judeu passa o dedo naquilo e beija. Ou o contrário, e beija. Olha para você ver, nós íamos conseguir praticar essas coisas. E agora eu vou te perguntar, é pecado fazer isso? Mais uma pergunta, é pecado? Está vendo? A gente tem um grilo na cabeça se não é, está vendo? Então, o que eu estou dizendo para você? Que o judeu, ele aprender de novo a se ocupar com a Bíblia e com a devoção a Deus, não dá oportunidade para quase nada. O judeu, sabe aquela prática que Jesus condenou de lavar a mão? Jesus falou assim, que vocês se preocupem em lavar a mão, vocês lavam o lado de fora da vasilha ou de dentro com a sua. Lembra Jesus cobrando os fariseus? O judeu tem um ritual de purificação da mão, de lavar a mão, que para nós ia ser muito complicado. O judeu vai lá tomar um café, vai comer e tal, ele tem uma vasilha própria assim, pequenininha, que ele pega a água, com 2 alças, porque ele tem que pegar aquilo, acho que é com a mão direita ou com a esquerda, passa para a direita, passa para a esquerda e joga a água na mão. Não é para lavar com sabão, é um ritual de purificação. Só joga a água naquela mão, depois faz a mesma coisa na outra e lava, depois ele não pode tocar em nada, aí ele enxuga e ele vai comer. Gente, eu estou nem aí para lavar a mão. Eu só lavo quando eu sei que eu fui lá no banheiro, eu fui a algum lugar. Isso é só para você ter noção do que é. Por que eu estou te trazendo isso? Porque eu me interesso por conhecer Deus pela Bíblia Sagrada, como eu disse para vocês. Eu não quero conhecer o Deus que eles ensinam lá fora. Quero conhecer o Deus da Bíblia. E quando eu encontro um homem como Davi, tão cheio de graça, de poder, que comete pecado por causa de umas bobeirinhas que ele fez,
eu noto que o povo de Israel, até hoje, eles não deixam tempo vago na vida deles para que eles possam pensar em outra coisa que não seja o Deus deles, o Deus de Israel, o mesmo Deus que na verdade nós servimos. Amém, queridos? Mas hoje existe uma onda no nosso meio de desocupar as pessoas, de dar descanso, dar folga para o crente. Aí quando você tem essa folga, você vai ver o Big Brother Brasil. Você tem folga, você vai ver televisão, vai ver o quê? Vai ver a Bíblia errada lá da Record. Você vê como é que eles fazem, não tem tudo doido? Não sei se vocês já viram aqueles seriados dele lá, de vez em quando você barra na Bíblia, não tem esquisito, não tem nada a ver. Então, se você tiver tempo livre, você vai fazer isso. E Deus, sabendo que o ser humano é assim, criou para nós tantas leis para a gente cumprir, que hoje, na verdade, nós não cumprimos praticamente nenhuma delas, porque por causa do mau entendimento, é o que nos deixa com tempo livre para pecar. Por isso que você vê pastor pecando, você vê ministro de louvor, de instrumentistas pecando, você vê crente de longas datas pecando. Eu já vi pastor velho, cuidado para ser meu avô, que cai no pecado. Por quê? Porque ele, na verdade, tinha um título, tinha anos de rodados de igreja, mas ele tinha tempo livre demais na cabecinha, e para passear, e para não sei o quê, para pensar, para não fazer nada. E é nesses momentos que o inimigo entra e ganha, e nos ganha, na verdade, porque a gente pensa que é assim. O pior é que isso cai dentro da igreja. A modernidade chega, a gente cai dentro, e também precisamos de férias. Eu preciso tirar uma férias, senão eu não aguento. Eu nunca tirei férias porque eu não aguento. Tirei férias porque me dão férias, tirei férias para ver família e tal. Nunca tirei férias porque se eu não tirar eu morro. Nunca precisei. E creio que a gente precisa rever isso e nos ocupar um pouco mais com Deus. Já viu aqui que os irmãos começam a ler a Bíblia, o roteiro? Vai bem, janeiro, fevereiro, e chega em março, não aguenta. Mas por que não aguenta? São 24 horas num dia. Você deve dormir 6, 8, deve trabalhar 8, e o resto? Está vendo, querido? A gente não consegue, por isso que eu falo para você do judaísmo aí, a gente não consegue entrar, porque se entrar, vai ter que pegar bambu arriado, e vai ter que colocar o corpo e a mente para funcionar dentro de algo que Deus quer muito para nós, que é a nossa ocupação o tempo todo com Ele. Então aqui a gente viu, irmãos, a queda de Davi, o ponto fraco dele era mulheres, e foi aí que ele caiu muito feio, tá? O que a Bíblia vai mostrar para nós? Me ajuda aí, que travou. Obrigadão. Aí que Davi, irmãos, entra numa série de coisas para ocultar o seu próprio pecado. Davi arma para que Urias se deitasse com a sua esposa. Ele criou uma situação, mandou chamar Urias quando ele soube, que a mulher estava grávida. Olha bem, assim que ele soube que ela estava grávida, Davi manda uma mensagem para que eles trouxessem Urias, o marido da mulher, para conversar com ele. Nessa conversa, Davi queria, na verdade, é o seguinte, irmão, olha o papel que Davi fez, irmãos. Manda chamar o marido da mulher, porque ele engravidou a mulher. Presta atenção. Manda chamar o marido da mulher. Como ele era o rei, ele armou a situação para o marido ir para a casa dele, ter relação sexual com a mulher dele, e aí o homem assumisse a gravidez sem saber. Naquela época não tinha exame de DNA, nem nada, né? Já viu como é que seria? O que ia acontecer? Ele ia chegar, o Urias ia chegar, dormir com a mulher dele, tranquilo. A mulher parecia grávida, tranquilo, ele lembrar, o rei me chamou, eu fui dormir com a minha mulher, tranquilo. Ele ia unir uma coisa com a outra e ia pensar, não, esse menino nem ia pensar, né? Meu filho nasceu e tal. Porque o tempo ali que ele teve relação com Urias ia fechar, mais ou menos, o tempo da gravidez, a criança nascia. Era uma coisa normal. Assim aconteceu. Davi, quando descobriu então, armou para que o homem assumisse a gravidez. Agora, para e pensa, Urias... se desse certo o que o Davi fez, né? Se Urias fosse dormir com a mulher, porque Urias não foi, ia ficar uma situação assim. Davi ia carregar com ele aquela certeza que o filho era dele, mas era outro que estava lá assumindo. Olha como é que o diabo suja, né? O diabo cega a pessoa. Mas não funcionou essa primeira estratégia para que Urias assumisse a criança. O que ele fez? Ele então manda matar Urias, manda colocar Urias na frente da batalha, para ele morrer, e ele morreu. E quando ele morre, Davi vai e comete mais erro ainda. Porque, na verdade, até elogiou, né, Joabe por ele ter feito aquilo, colocado Urias na frente da batalha, para ele morrer. E aí ele vai
pega a viúva e se casa com ela. Olha só que situação. Não havia bênção de Deus, queridos, numa situação dessa. Não havia, né? Ele vai e manda o homem e desposa a viúva, pega a viúva para ele. Mas a Bíblia vai terminar dizendo assim: isto não agradou a Deus. É assim que está escrito, olha, mas o que Davi fizera desagradou ao Senhor. Então tudo isso que Davi fez desagradou ao Senhor. Nada de bom que Davi fez anteriormente fez com que Deus amenizasse aqui o seu julgamento com relação a Davi. Isso deixa para nós uma coisa relacionada a Deus muito séria. Com Deus não importa o tanto de bem que eu tenha feito, que você tenha feito. Se você errar, Ele vai te julgar pelo erro que você cometeu. Aliás, vamos ser sinceros, ninguém é julgado pelo bem que fez, a gente é julgado pelo mal que fez. Ninguém vai lá não é levado no júri, lá no fórum, para ser julgado porque fez uma coisa boa. É levado para ser julgado por algo mal, por algo ruim que fez. Então, irmãos, não importa o tanto que Davi fez de bom, aqui a Bíblia vai dizer, mas o que Davi fizera desagradou ao Senhor. E aí então termina, né, este capítulo, e aí a gente vai ver mais na frente, depois a repreensão que o profeta Natã vai dar para Davi, né. Vira para mim aí que você tem que estar agarrando. Como podemos então concluir, irmãos? Que Davi cometeu ao menos 3 pecados contra a Torá, a lei de Deus. Como nós falamos, adultério, cobiçar a mulher do próximo e matar, né? Que está tudo incluído nos 10 mandamentos. E aí, o que eu penso com você? Que um pecado chama outro pecado. Esse texto aqui vai dizer que um abismo chama outro abismo, o Salmo vai dizer. E eu pego e digo, um pecado chama um outro pecado. Por quê? Primeiro, eu diria ali que ele tinha que estar na guerra, estava pecando em casa, dormindo, descansando, de tarde. Vai dar um passeio, vê uma mulher nua, manda chamar a mulher vem, dorme com ela, engravida ela. Quando a mulher aparece grávida, ele vai, tenta armar para o marido dela assumir a gravidez, o homem não faz isso, ele pega, manda matar o homem, e quando o homem morre, ele vem, pega a mulher do homem e agora é a esposa dele. Então, quer dizer, um pecado vai chamando o outro. Em algum momento, presta atenção no que Deus te diz, em algum momento, se você pecar, você também terá tempo de interromper o caminho do pecado. Ou seja, o link que liga um pecado ao outro, você precisa interromper pela graça e pela misericórdia do Senhor. Amém, queridos? Entendeu? Um link que liga outro pecado, porque um abismo chama outro abismo, um pecado te leva a outro, você tem que pôr um ponto final. É você mesmo chegar e falar, em nome de Jesus, eu não vou continuar, o Senhor vai me dar força, me ajuda, e aí ocupa a tua mente com outra coisa. Davi estava no lugar errado, na hora errada. Ele tinha que estar na guerra, estava lá passeando. Então, se você estiver num momento desse, que você vê que o pecado aproximou, interrompa essa linha que liga um pecado ao outro e parte para a graça e misericórdia do Senhor. Vai adorar a Deus, vai cantar um hino, vai louvar, vai, sei lá, né? Chama o irmão para orar, manda uma mensagem para vamos orar, irmãos, aí. Interrompa essa linha do pecado, porque é regra, um pecado vai levando ao outro, levando ao outro, levando ao outro, até que o inimigo te lace literalmente. E repito, não importa o quão santo e o quão grande você se sinta. Eu vejo pastores caindo, eu vejo pastoras caindo, eu vejo homens crentes há muitos anos caindo, porque não importa, o que o diabo quer, na verdade, é roubar, matar e destruir, não importa, ele quer fazer isso, tá? Então interrompa essa linha do pecado, porque um pecado chama outro pecado. Por isso que eu termino com Efésios 4:20. Portanto, não deis lugar ao diabo, não dá lugar nenhum para ele. Põe o diabo debaixo dos teus pés dessa forma, não dá lugar para ele. Porque às vezes a gente pensa que a autoridade espiritual é aquela que a gente vive falando, o diabo está debaixo do meu pé, não, está debaixo do meu pé, está amarrado, nada. Tem diabo debaixo de pé, tem diabo amarrado, nada. Diabo debaixo de pé, diabo amarrado, é quando você corta esses links que te levam ao pecado. Pensamento na presença do Senhor, oração, devoção, caminhar com a igreja, buscando a Deus. Quando vem os pensamentos ruins, muda, põe um hino para cantar. Se você tem um vídeo lá de uma boa pregação, ou um filme de bom conteúdo que vai te levar para Deus, tem muitos filmes que nos levam a Deus em oração ou em busca, parte para isso, corta, ande por lugares que vão te encaminhar e te levar para a presença do Senhor. Isso é prática, é regra
para todo ser humano, desde Adão e Eva até nós, e será até que Jesus busque a igreja para subir com ele, quando não vamos ter mais que lutar contra o pecado. Então, Eva cometeu aquele pecado por causa disso. O diabo estava lá dando seus passeios, a serpente estava por lá, começou a bater papo com Eva, Eva não cortou o link. Quando começou a engrossar a conversa, Eva deveria ter trocado. Lembra que Jesus não tinha muito diálogo com o endemoniado nem com o pecador, tá? Quando Jesus dialogou com o diabo, ele foi tentado, e muito tentado. No Mateus capítulo 4 mostra isso. No mais, Jesus tinha pouca conversa e mandava o diabo sair, tá? Era assim que funcionava. Assim deve ser conosco. Então, essa ideia neopentecostal aí de poder, de autoridade, de falar com o diabo, tirar debaixo do meu pé, tá isso, tá aquilo, está envergonhando o evangelho, tá? Muito envergonhando mesmo. É pastor matando os outros, é pastor suicidando, envergonhando. Oremos, queridos. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda a nos ocupar inteiramente com o Senhor, ó Deus. Ajuda-nos a nos ocupar com o trabalho, com a família, com a escola, com a igreja e com o Senhor. O outro tempo que, fora disso, nós não queremos descansar das coisas do Senhor. Queremos mais envolvimento com a Tua obra, queremos que o Senhor nos dê saúde psicológica, saúde física e espiritual, para que nos envolvermos com o Senhor e não termos tempo para mais nada. Ocupa o nosso coração completamente. Se porventura vier algum pensamento pecaminoso, dá força à Tua igreja para poder interromper aquele pensamento, ó Deus, com louvor, com adoração, com devoção ao Senhor. E se por acaso nós cairmos em alguma armadilha do inimigo, ó Deus, dá-nos também poder e graça para interromper qualquer prática pecaminosa que não Te agrada. Dá discernimento, peço que o Teu Espírito Santo fale nas mentes e nos corações, dando discernimento nas áreas que nós precisamos mais da ajuda do Senhor, para que nós possamos recorrer à Tua ajuda. Muito obrigado, aplica a Tua palavra ao nosso coração, é o que nós Te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, queridos, Deus abençoa, dê uma ótima noite para todos, em nome de Jesus.